Fala galera, eu sou o professor Brunão Araújo e esse é o Mundo da História. Bom, hoje a gente vai começar uma série de vídeos na qual a gente vai falar do top 5 da história. Vamos abordar guerras, vamos falar de países, armas, bombas, traição, tudo que envolve a história mundial. A gente vai selecionar os 5 maiores eventos. Então, vamos lá, solta a vinheta aí pra gente, galera. So many pieces all back together now. What's your vision? Então, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 maiores traidores da história brasileira. Se a gente pesquisar, a gente acha na internet aí sobre os maiores traidores no mundo, né? Mas e na nossa história? Quem será que são os 5 maiores traidores? Né? Isso é uma seleção que eu fiz, não quer dizer que são esses, né? O que eu acredito que seja. Então vamos lá. Quinto lugar. Em quinto lugar, nós temos um cara chamado Bento do Amaral Coutinho. Lembra desse cara? Difícil, né? Bom, quem foi Bento Amaral Coutinho? Ele foi um cara que nasceu no Rio de Janeiro, na época do Brasil Colônia, e que mudou para Minas Gerais assim que os bandeirantes descobriram as primeiras jazidas na região de atualmente Ouro Preto, né? Vila Rica na época. E aí vai acontecer um conflito que vai chamar Guerra dos Emboabas, e esse Bento Amaral Coutinho ele vai estar envolvido, né? E a história do Bento Amaral, ela é meio confusa, porque ele é um traidor, porque ele vai fazer algumas situações na Guerra dos Emboabas, e ele vai se regenerar depois, porque ele vai participar da expulsão dos holandeses da cidade do Rio de Janeiro, em 1710. Então ele é um cara, assim, traidor, mas que depois tentou compensar, né? Qual que é o episódio que ele tem envolvido? Guerra dos Emboabas. Para quem não lembra sobre isso, a Guerra dos Emboabas foi um conflito que envolveu os bandeirantes e os emboabas. Tá, Bruno, mas quem que eram esses caras? Os bandeirantes eram pessoas, aventureiros, que saíam aqui da região próxima de São Paulo e saíam à procura de riquezas, de índios, de escravos fugidos. E em uma dessas bandeiras, eles vão encontrar os primeiros sinais de ouro nessa região aqui de Minas Gerais. E aí você pensa, quando essa notícia soltou, pô, tem ouro em Minas Gerais, a moçada foi toda para lá. A gente pode ver nesse gráfico aqui do lado, né, que em 1690, um pouco antes do descobrimento das primeiras jazidas, a população na colônia ela varia de 184 mil a 300 mil pessoas, e 90 anos depois, já no auge da extração de ouro, foi para 2 milhões e 500 mil habitantes. Então, pum, teve um boom populacional, né? Então, vieram pessoas de diversas partes da colônia e da Europa para tentar achar riqueza. E aí vai acontecer o seguinte, pensa, você é o cara que achou ouro, e aí vem um tanto de forasteiro que vai tentar tomar esse ouro seu. Você não vai deixar. E aí vai ter o conflito, né, que vai ser a Guerra dos Emboabas. E qual que é o episódio de especial do nosso amigo Bento? Na verdade, dentro da Guerra dos Emboabas, teve um conflito que ficou chamado como Capão da Traição. O que foi o Capão da Traição? Os paulistas, eles fizeram uma armadilha, digamos assim, e mataram alguns emboabas, que eram os forasteiros que chegaram em Minas Gerais. Os forasteiros, baseado no nosso amigo aqui, no Bento do Amaral, ele vai tentar fazer um acordo com os paulistas, falando assim, ô paulistas, se vocês entregarem as armas, a gente deixa vocês viver. E aí a gente vê como que a gente vai fazer a distribuição das jazidas de ouro. Inclusive ele chegou a jurar
por Nossa Senhora. Ele falou, eu juro por Nossa Senhora que vocês vão viver. E aí o que aconteceu? Os paulistas, eles vão entregar as armas, e assim que eles entregam as armas, o Bento Coutinho manda matar todo mundo, né? Então ele traiu o juramento que ele tinha feito com os paulistas e, no final das contas, os emboabas acabam vencendo a guerra, né? Não só por causa desse episódio, mas também por causa desse episódio. Então a gente pode considerar o Bento Coutinho um dos grandes traidores da história do Brasil, né? Bom, em quarto lugar, a gente tem um cara que é bombástico. Talvez vai gerar muita intriga, mas tudo bem, eu gosto de intriga. Temos nosso querido Michel Miguel Elias Temer Lulia. Não é Lula, é Lulia, né? Que nasceu em Tietê em 27 de setembro de 1940. Quem é Michel Temer? Michel Temer é filho de libaneses e ele é o caçula de uma família de 8 irmãos. Formou-se em Direito pela USP, foi eleito deputado por 6 mandatos consecutivos, foi presidente da Câmara e teve uma participação muito grande e, inclusive, sempre fez parte do PMDB. Bruno, mas por que o Temer é um dos grandes traidores da história? Bom, qual episódio que ele está envolvido da traição? O impeachment da Dilma. Em primeiro lugar, eu não sou favorável à Dilma, pelo amor de Deus, tá? Não é porque eu sou professor de história que eu sou esquerda, não. Tá bom? Mas qual que foi a traição do Temer? Pensa a seguinte coisa. Você é convidado para fazer parte de... Você é convidado numa festa de casamento, né? E você vai lá todo feliz, tal, na festa de casamento, e num determinado momento você vai lá, pum, pega a noiva. Pô, o noivo é o cara que te convidou, você vai lá e pega a noiva. Pô, que traição é essa? Não, Bruno, nada a ver isso. Talvez, mas pensa. A Dilma, ela foi escolhida pelo Lula para ser seu sucessor, né? E a Dilma escolhe o Temer, que era do PMDB, para ter um apoio político forte. E o Temer, ok, assume. E eles vencem a eleição em 2010. Durante 4 anos, o Temer ele vai ficar quietinho, vai ficar na dele, de boa, tal, vice-presidente. Quando a presidente estava viajando, ele vai ser o presidente, tal, interino. Na eleição de 2014, a Dilma chama ele de novo, pum, não, tô dentro, Dilma, tamo junto, parceiro, nós somos, tamo junto. E aí começa a surgir a questão do impeachment. E na primeira oportunidade que o Temer tem de demonstrar apoio a presidente, o que ele faz? Ele simplesmente pula fora. Opa, não, tem que tirar a Dilma mesmo. Ela está sendo acusada, tem que tirar. Então perceba o nível, o grau da traição, né? O cara, durante 4 anos, era um amiguinho, tal, podia contar, e quando vem a dificuldade, o cara, pum, pula do barco e se afunde que eu vou ser o presidente. Então isso é uma traição. Querendo ou não estou aqui falando se foi golpe ou não foi golpe, mas que o Temer é um traidor, fato, né? E é por isso que ele está no 4º lugar da nossa lista. 3º lugar, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, mais conhecido como Carlos Lacerda. Bom, quem foi Carlos Lacerda? Ele foi ao longo da vida um jornalista que vai criar um jornal, né, a Tribuna de Imprensa, vai ser vereador, deputado e governador da Guanabara, que é do antigo Rio de Janeiro. E esse cara, ele entra na lista porque ele era um inferno. O Carlos Lacerda, ele não dava paz para quem estava governando, né? Primeiro, Getúlio Vargas, né? Não vou aqui falar se Getúlio Vargas foi bom ou ruim, mas
o Carlos Lacerda ficou o tempo todo infernizando a vida dele, do Vargas. E ainda mais depois do atentado da Rua Toneleiro, na qual ele sofreu um atentado junto com um general do Exército, aí acabou, foi o Getúlio que mandou, e aí o Getúlio vai suicidar, a população vai se revoltar contra o Carlos Lacerda, ele vai fugir do Brasil e ele volta. Aí você pensa, não, ele vai voltar de boa, não, vai criticar o JK também. O JK não pode assumir, ele tenta dar um golpe junto com os militares, não consegue e tal. E aí você pensa, quando o JK sai e entra o Jânio Quadros, que é da UDN, não, agora o Carlos Lacerda vai ficar de boa, ficar tranquilo, tá tranquilo, tá sossegado. Não. O que ele vai fazer assim que o Jânio Quadros começa a tomar umas atitudes contrárias à ideologia do partido? Crítica ao Jânio Quadros. O Jânio Quadros, quando renuncia, João Goulart está na China. Não pode assumir o João Goulart. O Brasil vai ter um governo durante um tempo, um regime presidencialismo parlamentarista, né? E ele é um cara que vai estar apoiando o tempo todo uma intervenção militar. E aí vem, por que ele é traidor? Porque ele traz o interesse do país. Né? Ele acredita em um ponto, mas em vez de ele tentar apoiar o desenvolvimento, não, ele fica só criticando os presidentes. E além de apoiar a ditadura militar, que a gente sabe o que foi, né? Mas o engraçado do Carlos Lacerda é que ele apoia a ditadura militar e depois de um tempo a própria ditadura militar vira as costas para o Carlos Lacerda e ele se sente traído, né? Então, assim, aquela frase antiga, quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. E ele foi, né? Por isso que ele é nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, temos um personagem, talvez não tanto conhecido, que é o Domingos Fernandes Calabar. Esse caboclo aí, a gente pode ver, que ele tem traços mesmo de caboclo. Ele é de uma família humilde, o pai era português e a mãe indígena, danadão, né? Mas enfim. E o Domingos Calabar, ele teve uma formação bem tranquila, bem religiosa, cristão, né? Naquela época, as principais escolas eram coordenadas por padres jesuítas. E aí, quando os holandeses resolvem invadir a região de Pernambuco, o que o Calabar vai fazer? Vai lutar a favor dos holandeses? Não, vai lutar a favor dos portugueses, defendendo, tal, vamos tirar os holandeses, tal, etc. Só que acontece o seguinte, em 35, quer dizer, perdão, um pouco antes, ele vai mudar de lado. Ele vai passar a apoiar os holandeses, porque ele acredita que os holandeses vão trazer a liberdade para o povo brasileiro. E ele vai trair todo o exército de Portugal que está tentando tirar os holandeses, né? E como ele conhecia muito bem aquela região ali de Pernambuco, ele conseguiu guiar os holandeses de forma decisiva na invasão holandesa. Só que em um determinado momento, em 35, agora sim, ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser considerado um traidor por Portugal, vai ser enforcado e vai ser esquartejado. Então mata o cara, corta os pedaços do corpo dele e vai expor em praça pública. É isso que acontece com quem é traidor. Então, o Calabar, ele está em segunda lista porque ele traiu o país, né? Ele traiu a colônia, traiu Portugal, ajudando os holandeses. E com isso, muitos portugueses foram mortos. Por isso que ele está em segundo lugar na nossa lista de grandes traidores. E em primeiro lugar, do nosso top 5, dos grandes traidores, os traíra, os X9, que esse pessoal que não pode confiar, nós temos Joaquim Silvério dos Reis. Acho que todo mundo imaginava, né? Quem gosta de história sabe. O cara, ele nasceu em Portugal, veio para o Brasil para ser o X9, para entregar a galera, né? Fora a brincadeira, ele era fazendeiro, proprietário de minas de ouro, ele tinha diversos escravos e ele é um cara que veio para o Brasil para aumentar as riquezas. Ele não era pobre, né? Ele veio para o Brasil para aumentar as riquezas dele. Qual é o episódio que ele está envolvido?
em Inconfidência Mineira, é claro, né? Mas qual que foi a traição dele? É o pior tipo de traição que existe. É aquela traição, assim, de entregar os amigos. Sabe aquele irmão que sabe que o irmão mais velho fez uma traquinagem e que se a mãe ficar sabendo vai bater nele e chega assim, ô mãe, fulano fez aquilo só para ver o irmão apanhar? Então, o Joaquim Silveira dos Reis é tipo esse cara, né? Tinha os motivos dele? Tinha. Né? Qual que era o motivo dele? O cara estava endividado, o cara estava perdido, o cara estava devendo até as cuecas e não tinha como pagar. E aí ele aproveitou do fato de ter sido chamado para participar da Inconfidência, né, para poder mandar uma carta para o governador de Minas Gerais, delatando todo o esquema, todo mundo que estava fazendo parte e quando seria o período da Inconfidência. E nisso, o governador vai cancelar a derrama, vai prender todo mundo, e aí vai acontecer o que todo mundo sabe, né? O Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, vai ser julgado, esquartejado, e vai pôr os pedaços dele por toda a Vila Rica, né? Os outros inconfidentes tiveram penas mais brandas, né? Mas o Tiradentes foi o cara que serviu de exemplo. Não necessariamente porque ele era o líder, mas talvez porque era o cara que tinha menos poder aquisitivo. Mas enfim. Mas só para finalizar, o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, ele é morto por causa que o amigo vai entregar todo o movimento para poder livrar suas dívidas, né? E no final, o Joaquim Silveira dos Reis, além de entregar todo mundo, ele vai ter toda a dívida cancelada e vai receber uma pensão vitalícia. Ele vai ser perseguido por algumas pessoas, vai fugir para Portugal, depois volta para o Brasil para morrer em São Luís, né? Então esse cara é o cara que acabou com o primeiro movimento que queria a liberdade do Brasil, acabar com a colônia, né? E ele vai ser o X9, digamos assim, né? E é por isso que ele é o grande traidor da história brasileira. Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Se você gostou, curte, dá um joinha para nós. E se quiser também, se inscreva no canal, dá uma moral pra gente. Quem sabe um dia a gente não ficar rico, né? É que faz um churrasco e chama todo mundo. Um abraço, até mais, galera.